O dia fatídico, um namoro, um não e uma tragédia. A cena que se desenrolou em 2019 parece saída de um roteiro de suspense. Que, um dia, decidiu por fim a 3 vidas por não aceitar o namoro da filha. A justiça e as perguntas sem resposta total. A condenação de Paulo Cupertino a 98 anos de prisão, em regime fechado, é o ápice de um longo e doloroso processo judicial. Após tentativas frustradas de julgamento, a justiça finalmente foi feita, trazendo um encerramento para as famílias das vítimas, mas não o fim da dor. Mas a história de Paulo Cupertino, Rafael Miguel e seus pais os deixa com muitas perguntas. O que realmente desencadeou tamanha fúria em Cupertino naquele dia? Seria apenas a não aceitação do namoro? Ou haveria um histórico de comportamento violento e possessivo que culminou nessa tragédia? Isabela Tibcherani, a namorada de Rafael, chegou a acusá-lo de agressão e de ter quebrado um prato em sua cabeça. Esse histórico de violência, já conhecido pela filha, foi ignorado ou subestimado. A fuga de Cupertino e sua capacidade de se manter escondido por tanto tempo com uma nova identidade também nos faz questionar sobre as falhas no sistema de segurança e como criminosos conseguem se infiltrar e se reinventar. Como alguém tão procurado consegue forjar uma vida normal, frequentando lugares públicos, sem levantar suspeitas por tanto tempo? A condenação de Paulo Cupertino é um capítulo encerrado na justiça, mas a história de Rafael Miguel e seus pais, bem como as complexidades da mente de um assassino em fuga, continuam a nos assombrar com suas perguntas sem respostas completas. O que você acha que realmente se passava na cabeça de Paulo Cupertino durante esses anos de fuga e vida disfarçada? E como a sociedade pode aprender com tragédias como essa para evitar que a intolerância e a violência ceifem vidas de forma tão brutal? A história de Paulo Cupertino é um lembrete sombrio de como a violência pode explodir de forma inesperada, deixando um rastro de destruição e perguntas sem respostas definitivas. A condenação a 98 anos de prisão em regime fechado, embora traga um senso de justiça, não apaga a dor da perda de Rafael Miguel, seus pais, João Alcísio e Miriam Selma Miguel, em um crime que abalou o país.
a dinâmica familiar e os sinais ignorados. A tragédia que se desenrolou em 2019 não foi um raio em céu azul para todos. A narrativa aponta que Isabella Tibshirani, filha de Cupertino, namorada de Rafael, já havia o acusado de agressão e até de ter quebrado um prato em sua cabeça. Isso levanta uma questão crucial. Até que ponto os sinais de um comportamento violento ou possessivo foram percebidos ou, tragicamente, ignorados? Em muitos casos de violência doméstica ou familiar, há um histórico de pequenos incidentes que escalam. Seria ou não a oficialização do namoro de Isabella e Rafael a gota d'água em um copo que já transbordava de controle e fúria? A família de Rafael Miguel, ao ir à casa de Cupertino com o objetivo de oficializar o namoro, talvez não tivesse plena consciência da extensão da rejeição e da instabilidade emocional que ele demonstrava. Essa falta de percepção dos riscos, ou a esperança de que a situação pudesse ser resolvida pacificamente, é um ponto doloroso da história. Como podemos aprender a identificar e intervir em situações onde a violência pode estar latente antes que elas culminem em tragédias tão irreversíveis? A fuga calculada e a vida dupla. A fuga de Paulo Cupertino e sua capacidade de permanecer foragido por mais de 2 anos, vivendo uma vida dupla como seu Manuel em Eldorado, no Mato Grosso do Sul, é um capítulo à parte que intriga e choca. Ele não apenas conseguiu escapar, mas montou uma nova identidade com documentos falsificados, se inseriu em uma rotina que, para o olhar desavisado, era perfeitamente comum. Essa façanha levanta sérias perguntas sobre a eficácia dos mecanismos de busca e rastreamento da polícia. Como um indivíduo tão procurado, cujo rosto estava estampado em noticiários, conseguiu se disfarçar a ponto de frequentar barbearias, lotéricas e postos de saúde sem levantar suspeitas? Será que o sucesso de sua fuga residiu apenas em sua mudança de aparência e nome? Ou houve algum tipo de rede de apoio que o ajudou a se estabelecer e manter o disfarce? A figura de seu Manuel, um homem comum cuidando de gado em uma fazenda, é um contraste arrepiante com o assassino que ele era. O que se passava na mente de Cupertino durante esses anos de disfarce? Havia arrependimento ou apenas a frieza de quem busca a impunidade a todo custo? O julgamento, a condenação e o fechamento incompleto. O julgamento de Paulo Cupertino, com sua interrupção inicial, devido à destituição do advogado, e sua posterior condenação a 98 anos de prisão, representa um passo crucial para a justiça. É um alívio para as famílias, um reconhecimento da gravidade do crime e uma mensagem de que a impunidade não prevalecerá. No entanto, mesmo com uma pena tão severa, a dor da perda permanece e algumas perguntas podem nunca ser totalmente respondidas. A condenação de Cupertino marca o fim de uma fase legal, mas não o fim da reflexão sobre o caso. Qual o impacto psicológico dessa espera por justiça nas famílias das vítimas? E para a sociedade, o que essa história nos ensina sobre a importância de combater a violência familiar e o controle abusivo nas relações? A história de Paulo Cupertino e a tragédia de Rafael Miguel e seus pais continuarão a ser um alerta sombrio sobre as consequências devastadoras da intolerância e da violência. O que essa história te fez pensar sobre a eficácia da justiça em caso de fuga prolongada? E como você acredita que a sociedade pode estar mais atenta aos sinais de violência para evitar futuras tragédias como essa? As sombras da violência e a busca por justiça. A história de Paulo Cupertino e a trágica morte de Rafael Miguel e seus pais, João Alcísio e Miriam Selma Miguel, servem como um doloroso lembrete das profundas cicatrizes que a violência familiar e o controle abusivo podem deixar. É uma narrativa que nos força a confrontar a fragilidade da vida e a imprevisibilidade do mal, mesmo em contextos que deveriam ser de afeto e celebração. A capacidade de Cupertino de evadir a justiça por tanto tempo, vivendo uma vida dupla como seu Manuel, é um capítulo que nos intriga e nos revolta. Isso levanta questões sérias sobre as falhas nos sistemas de identificação e busca por foragidos. Como é possível que alguém procurado nacionalmente consiga se apagar e se reinventar em um ambiente público, frequentando o dia a dia de uma comunidade sem levantar suspeitas por anos a fio? Essa realidade, por mais absurda que pareça, nos faz questionar sobre a eficácia das redes de inteligência e a cooperação entre as forças de segurança. Mas, além dos aspectos criminais da fuga, a história nos convida a uma reflexão mais íntima sobre os sinais da violência. As acusações prévias de agressão de Isabella Tibshirani contra seu pai, mencionadas na narrativa, são um ponto crucial. Com que frequência os pequenos sinais de comportamento possessivo e agressivo são ignorados,
são minimizados até que se transformem em uma tragédia irreversível. É um lembrete sombrio de que a violência não nasce pronta. Ela se constrói em padrões, em comportamentos que, se não forem reconhecidos e combatidos, podem culminar em desfechos devastadores. A importância da denúncia, do apoio às vítimas e da atenção a esses sinais é algo que não podemos jamais subestimar. A condenação de Paulo Cupertino, embora tardia para a dor das famílias, representa uma vitória da justiça. É um passo necessário para que a sociedade não esqueça e para que crimes tão hediondos recebam a devida punição. No entanto, o trauma e o vazio deixados pela perda de Rafael, João e Miriam persistem, ecoando a necessidade de um diálogo contínuo sobre a prevenção da violência e a importância de um ambiente seguro para todos. Diante de uma história tão impactante, quais lições você acredita que a sociedade deve tirar para evitar que tragédias como essa se repitam? E o que você pensa sobre a capacidade de um criminoso se esconder por tanto tempo, vivendo uma vida normal? A história de Paulo Cupertino e a tragédia do Rafael Miguel e sua família realmente mexem com a gente. E espero de coração que essa nossa conversa tenha trazido mais luz e reflexão sobre um tema tão delicado. Eu me dedico muito a trazer conteúdos que não só informam, mas que também nos fazem pensar e debater. Se você chegou até aqui e sentiu que esse vídeo te tocou de alguma forma, que te fez refletir, por favor, me dá aquela força. Deixa seu like aqui embaixo, porque isso mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante e ajuda mais pessoas a terem acesso a essa discussão tão importante. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, não perca tempo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Tem muita coisa boa vindo por aí. Quero muito saber o que vocês acharam de tudo isso. Deixem seus comentários aqui embaixo, suas opiniões, suas perguntas. Eu leio cada um com muito carinho. Muito obrigado mesmo por estarem aqui, por dedicarem seu tempo a essa conversa séria e importante. Valeu demais e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!